bom dia. Estamos no ar com o programa Pimenta Malagueta, através da Rádio Eldorado FM e também do canal do YouTube O Ativista Paracatu. Especialmente estamos aqui hoje com Deusdete Santana, que vai bater um papo com a gente, explicar a respeito do seu assumimento, né, como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paracatu. E aproveitando também para agradecer a Eldorado FM, agradecer os USA do Paracatuzinho, o Alexandre, que faz parte da diretoria da rádio, e agradecer a você que nos acompanha todo sábado a partir de 9 horas da manhã. Hoje temos aqui o Otacílio. Voltamos. Voltou, né? A gente teve que dar uma dispensada nele uns 15 dias aí, mas está aqui de volta com a gente. É isso aí. Você vai estar conosco agora escutando um bate-papo entre Deusdete Santana, o Otacílio. Vamos ver o que nós vamos tirar aqui do atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paracatu. Bom dia, Deusdete. Bom dia a todos os ouvintes do programa Pimenta Malagueta. E aí, Otacílio? Bom dia, Tonhão. Bom dia aos ouvintes do programa Pimenta Malagueta, você que nos acompanha aí pelo YouTube. E como o Tonhão anunciou, né, nós hoje estamos recebendo aqui no nosso programa, nessa conversa informal aqui sobre movimentos, sobre organização. Esse que é um programa eclético, né? O nosso programa Pimenta Malagueta, como o próprio nome diz, ele é para tratar de assuntos de interesse da comunidade em geral. Então a gente traz aqui programas de atualidades, entrevistas, e o objetivo é exatamente levar informação para a comunidade. Otacílio, queria só reforçar aqui, já que você falou a respeito disso aí, o nosso programa não tem interesse político nenhum. A nossa política é levar informações para a comunidade, informações verdadeiras, porque nós estamos muito carentes disso. Hoje o tempo inteiro é fake news, é mentira, aquela confusão, e com a gente não tem isso, né? E aproveitar também, agradecer o apoio do Movimento Verde e da Coperfam. Coperfam, que é a cooperativa. São as duas organizações que dão apoio cultural para a gente realizar esse programa aqui aos sábados. Né? E também o espaço que o VIP Studio nos oferece aqui para facilitar o nosso trabalho. Beleza, vamos lá, Otacílio. Deusdete, você assumiu nesta semana a presidência do sindicato, resultado da eleição que ocorreu agora em dezembro, a eleição do sindicato, que vai aí ter um mandato para os próximos 4 anos. Conta para nós aqui, para os ouvintes, qual que é de fato a sua expectativa nesse momento que nós estamos passando no Brasil, aqui em Paracatu, em assumir a direção do Sindicato dos Trabalhadores, agora como presidente eleito, já que você vem aí de uma diretoria onde você assumiu nos últimos meses, né, como interino, mas agora eleito como presidente do sindicato. Bom dia. Bom dia. Otacílio, a gente há muitos anos nessa luta, né, mais de 40 anos, sindicato. Acho que assim, foi esse ano de 2025, eu considero que a gente teve muita conquista, né, do sindicato que tinha perdido a sua identidade, né, como representação de classe e representando também os assentados e assentadas, agricultura familiar em geral, e que a gente, né, há muitos anos que o sindicato não perdeu o controle, principalmente os assentamentos, são 12 assentamentos, que foi criado com o apoio do sindicato, né? E que a gente, nos últimos tempos, esses últimos 3 anos, a gente perdeu esse controle. E a gente, junto com a federação, a CONTAG, a gente conseguiu essa transferência de Minas para o INCRA de Brasília e do entorno do CR 28. Então, eu acho que assim, é um momento de conquista, né? Eu sei que é um desafio muito grande, né, com tudo esses problemas que a gente tem hoje dentro dos assentamentos, né? Mas eu acredito que a gente vai fazer um bom trabalho, né? As pessoas estão voltando a acreditar na importância do sindicato, né? E assim,
eu acho que é até uma vitória, sabe? Porque a gente aqui em Paracatu, que não tem espaço para falar em lugar nenhum, né? Só no telefone da gente. E parabenizar, né, você, os parabéns por você ter essa iniciativa, para a gente estar expondo as nossas angústias, os nossos anseios, as nossas dificuldades, né? Mas eu acho que a gente, com todos esses problemas que o país está, a gente, no meu análise, né, foi uma conquista, né? O sindicato que é sempre visto, né, aqui na nossa região como sendo um sindicato dos assentados. E, na verdade, não é. O sindicato é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, que relaciona a vida dos assalariados e agricultores familiares, que é os assentados e os demais. Quais são as ações que o sindicato tem desenvolvido, e você que assumiu agora como presidente, qual que serão essas ações para esse outro público que não são dos assentamentos e que também é público do Sindicato dos Trabalhadores Rurais? Uma outra conquista também que a gente teve, que a gente tinha perdido o controle. Assim, o sindicato trabalha também com os assalariados e todas as empresas que têm funcionário, que têm jornada diferente de trabalho, de turno, né, tem de ter acordo coletivo de trabalho. Isso, às vezes, a gente tinha perdido, né, porque, às vezes, elaborava o acordo, mas esse acordo, ele é feito, o sindicato, primeiro, é importante para o empresário, né, porque ele precisa desse acordo. Aquilo que não está na CLT, ela tem que ser acordado, né, num acordo coletivo entre patrão e empregado e o sindicato, que representa a categoria. A gente conseguiu, esse ano de 2025, né, eu assumi o sindicato, que eu era interino em 2025, no mês de dezembro do ano passado. Né? Então, a gente considera... Verdade, dezembro de 2024, que você assumiu como presidente interino. Isso, a gente assumiu no dia 9 de dezembro de 2024. Então, todo esse trabalho que a gente conquistou, que veio recuperar os assentamentos, né, os acordos coletivos com as empresas, né, do reconhecimento. Hoje a gente atende todos os assalariados, os acordos coletivos, os treinamentos, tudo dentro do sindicato. A gente tem acordo coletivo com a Valório, com a VPA, com a Monsanto, né, com o Suava e outras empresas, Fazenda Santa Rosa, várias, né, empresas. Hoje a gente está trabalhando também com os assalariados. E, assim, o grande público nosso também, né, os assentados. Então, assim, eu acho que o sindicato tem uma expectativa muito grande com essa nova direção que a gente assumiu agora, né, nessa semana, né, renovamos a diretoria, tem alguém da diretoria anterior, mas veio pessoas novas. A gente trouxe a juventude para dentro do sindicato, que agora é regra, tem de ter, né, 20% de jovem. A gente conseguiu. Hoje a diretoria do sindicato com paridade, o mesmo tanto de mulher tem de ter de homem. Então, assim, a gente conquistou muita coisa, né? E eu acho que hoje a gente está buscando parceria, né, parceria com a Copefam, né, com vocês aqui, com o Movimento Verde, né? Então, assim, eu acho que a expectativa nossa é de melhorar esse trabalho que estava meio ocioso do sindicato. A expectativa é Quero voltar aqui num tema anterior. Nós estamos falando aqui que você assumiu o sindicato interinamente em dezembro de 2024. Você era o tesoureiro do sindicato nesse período. Você já está no seu segundo mandato na diretoria, mas o primeiro como presidente eleito. É importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam, eu que acompanho o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Paracatu há anos, né? Acredito que esse ano o sindicato vai fazer 38 anos, se não me engano. Nós comemoramos 20 anos de existência em 98. Uhum. Então, acho que o sindicato, esse ano, deve estar fazendo 37 ou 38 anos de fundação. E tem toda a trajetória que muita gente conhece, outros não. Acho que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paracatu é uma das entidades mais antigas, né, e importantes aqui no contexto de organização social de Paracatu, e tem os seus altos e baixos, né? Você falou que você assumiu interinamente o sindicato a partir de dezembro de 2024. Quais foram as razões que levou você, ou que levaram, né, você a assumir a presidência interinamente? Tinha uma diretoria formada? O que aconteceu?
Nesse decorrer que eu estou no sindicato, essa diretoria desde 2017, mas a gente tinha a diretoria aqui, o Evandro, né, ex-vereador, que era o presidente. Então, foi várias ações, né, porque o sindicato perdeu a sua identidade, que foi levado o trabalho do sindicato para dentro do gabinete do vereador. Desviou do caminho? Desviou toda a finalidade do sindicato, né, envolveu muito com essa questão dos lotes de assentamentos, né, o sindicato, a questão de transação, né, falar a língua verdadeira, essa venda de lote, né, nos assentamentos. E isso trouxe um descrédito para a reforma agrária. Porque a reforma agrária é um projeto, né, social, para dar acesso à terra a quem não tem acesso à terra. E quando você traz para dentro de um assentamento pessoas que já têm sua terra particular, que vêm para dentro do assentamento, isso se torna uma dificuldade para você lidar, porque você lida com o agricultor familiar, aquele que não tem assistência técnica, que não tem crédito, né? Porque os assentados velhos pegou um único Pronaf-A há mais de 20 anos atrás. Né? Então, mas e com esse movimento que veio pessoas com poder aquisitivo, isso não é bom para o assentamento, porque ele desenvolve o lote dele com dinheiro próprio, porque ele não precisa de recurso do Pronaf-A. E isso traz um descrédito muito grande, porque desorganiza a base dos assentamentos. Assentamento é um processo coletivo, né? Eu acho que essa falta foi uma falta de responsabilidade nossa com a nossa entidade, séria, de anos que está aí, de prova. Com isso, a gente conquistou 12 assentamentos, com luta, com trabalho, né? E aí o sindicato começou a perder a credibilidade com os próprios sócios, que é um sindicato que você não precisava ir lá no sindicato para resolver. Você procurava, né, o gabinete do vereador e resolvia o problema. Né? E tanto que danou muita documentação falsa. E isso chegou ao nível do movimento do Ministério Público, que o próprio Ministério Público afastou ele do sindicato. Aí que veio, como o diretor financeiro, eu vim assumir a direção do sindicato, que a gente começou a pôr o sindicato no eixo. Na verdade, o sindicato começou a mostrar qual é o papel da entidade. Ou seja, então, em dezembro de 2024, houve uma intervenção da Justiça, através do Ministério Público, que afastou o presidente anterior. E você assumiu como vice, trabalhou um ano interinamente e agora é que veio ocorrer a eleição em função do término do mandato da diretoria anterior. Isso. E, assim, foi interessante que a gente abriu o prazo para a eleição e não apresentou nenhuma chapa interessada, porque eu acho que quando não aparece, porque eu acho que o pessoal está dando esse voto de credibilidade. E eu acho que é isso que a gente tem de aproveitar essa oportunidade que a gente teve. Na verdade, não apresentou chapa de oposição, foi uma chapa única, conduzida. E isso, eu estou sentindo esse peso dessa responsabilidade das pessoas que estão voltando a acreditar. E a gente teve uma vitória muito grande, Tonhão, da gente pegar com o resultado dos municípios vizinhos, né, de Unai, né, vamos dar um exemplo aqui de Unai, 80% dos assentamentos já está titulado. Nós estamos aqui, a Lagoa Rica, fez 30 anos contando com acampamento, que nós não tem título, e agora que nós estamos voltando a sonhar. Né? E vocês ouviram aqui, né, no dia do mutirão aqui, a Cláudia Farinha, né, ela é assentada, uma pessoa de muita responsabilidade, e a gente está apostando no INCA do DF, que vai conseguir ajudar nós pôr os assentamentos aqui de Paracatu no eixo. Eu acho que ir embora do assentamento, eu não sou contra, um dia eu vou sair do assentamento, mas aquela pessoa que for para vir para a minha parcela, ela tem de ter o perfil. Qual é o perfil? O perfil que ele precisa dessa terra para trabalhar. E ele tem esse perfil de agricultor. Não pode ser pessoas, né, que todo mundo quer terra.
Mas a reforma agrária precisa ser ter o perfil. José, você enumerou aqui duas ações que você considera importante na retomada do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para sua função, que é, de fato, representar a categoria, buscar melhorias para a categoria que representa. Você citou os acordos coletivos que que foram realizados, né? E os acordos, geralmente, eles têm duração de 1 ano, nos acordos coletivos, e, consequentemente, no ano seguinte tem que fazer esse processo de mobilização de novo para renovar os acordos. E o segundo ponto positivo que você destaca foi a ação que o sindicato, com certeza, desenvolveu para que os assentados da reforma agrária passassem a ser atendidos pela superintendência do INCRA da SR 28 aqui de Brasília. Você acabou de destacar aqui que isso foi positivo. Inclusive, nós recebemos aqui recentemente a superintendente do INCRA, que veio aqui falar um pouco das ações que o INCRA está desenvolvendo aqui em Paracatu. O que você atribui a essas conquistas no sindicato, considerando que o sindicato passou um tempo aí totalmente desvirtuado? Você acha que o povo está começando a reconhecer, de fato, esse papel do sindicato, essa liderança que o sindicato exerce hoje no meio dos assentamentos e dos assalariados? Com certeza, né? A gente hoje tem, assim, não é se falar, quando às vezes a pessoa fala o sindicato. Hoje a gente tem uma relação muito boa com as empresas, né? Uma discussão aberta, não é, com a presença dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Isso foi um ganho que a gente não tinha isso, né? Às vezes os acordos acontecia, o dirigente ia lá e discutia só com a empresa. Hoje a gente faz as assembleias com a presença dos trabalhadores, com a empresa, né? A gente exige que algumas melhorias ou reclamação seja falado, né, junto com o patrão, porque isso é uma relação de confiança, de trabalho de fazer. E quando se cita dos assentamentos, é que a gente viu o resultado desse mutirão, né? Com o empenho da federação, com o empenho da CONTAG, né, dessa transferência, que a gente atendeu mais de 500 pessoas, 256 famílias que foi atendida, né, em 5 assentamentos. Pessoas saiu de lá com documento na mão, com CCU, com crédito, apoio inicial assinado já, né? Eu acho que está pagando esses créditos agora no início de fevereiro. Então, foi uma retomada, né? E você pegar o INCRA dentro da própria casa dos trabalhadores, isso aconteceu dentro do sindicato, para nós, assim, foi uma coisa histórica, porque sempre a gente trabalhou com o INCRA, mas a gente nunca teve aí 3 semanas com o servidor do INCRA dentro do sindicato, né? Subtenente, chefe de divisão, né? Montou o CIPRA dentro do sindicato. Só saiu de lá com um documento imprimido dentro do sindicato. E isso a gente fez, né? A gente teve, foi uma demanda muito grande, que a gente não teve apoio do município em nada. A gente, para fazer esse mutirão, foi trava para todo lado, desarticulação, mas, graças a Deus, os trabalhadores assentados acreditou nesse trabalho. Eu acho que a gente tem de falar das dificuldades, mas a gente falar também que foi uma grande conquista. É uma conquista dessa retomada do sindicato, né, por devido lugar que ele tinha de estar. Eu acho que isso é importante. Deusdete, o dia que a superintendente esteve com a gente aqui, eu aprendi muita coisa com relação à reforma agrária, aos assentados, né? E como um tempo atrás, eu já fiz um trabalho de proteção de nascente e vereda na região, conversei com muitos assentados, eu sentia uma preocupação muito grande daqueles assentados que têm o perfil, com relação principalmente àqueles que são invasores da questão da reforma agrária, vamos dizer, invasores, porque não tem perfil, não tem nada, entraram, não sei de que maneira, e pegaram seu terreno, e alugaram o terreno para um, para outro. Como é que você vê essa situação a um prazo, assim, médio, longo prazo, para
se tentar resolver isso, porque, como eu disse para ela, o terreno que o assentado está nele, aquele terreno não é meu, nem seu, nem do INCRA, é da nação. Uma área pública, né? É uma área pública da nação, que é desapropriado pelo governo federal com dinheiro nosso, dinheiro público. Como é que fica essa confusão? Como é que você sente essa confusão dentro do contexto e dentro da ideia que o INCRA tem hoje de levar as informações como foram levadas para a comunidade a respeito dessa situação e para que a gente também, como cidadão, né, que somos os contribuintes que bancam, né? Que acabaram bancando essa história desses terrenos. Como é que você vê isso tudo? Eu assim, tem muita coisa que é muito difícil assim de você colocar, que a gente está vivendo um outro tempo, sabe, em Paracatu. Até a superintendente colocou isso para mim. Que o Tarcísio estava no polo da Fetaengue no início dos primeiros novos assentamentos. A gente teve, assim, sabe, que a gente tinha uma cabeça que o INCRA tomava a terra do proprietário. Isso são as terras mais vendidas. Mas bem pagas, mas bem remuneradas. Pagas, né? E a gente não teve problema nenhum de ameaça, de baderna, de quebradura. Hoje, eu já fui ameaçado por várias vezes. Hoje nós estamos sendo ameaçados por compradores de lote. E isso é grave, muito grave. Que não tem nada a ver com a reforma agrária. Não tem, mas eles querem a terra de qualquer maneira, né? Eles querem 2, 3, 4, 5 lotes. Então, eu corro o risco, porque eu já fui ameaçado, né, nos assentamentos, de pessoas que adquiriram 3, 4, 5 lotes, né? E, assim... Só que eu fui na polícia, fiz as BO, né, das pessoas. Tem pessoas que por detrás continuam se ameaçando. Assim, porque eu como filho de quem era meieiro a vida toda, o sonho de ter um pedaço de terra, foi um sonho realizado da minha família, do CT. E tem hora que eu falo que eu estou com medo de ser expulso daquela terra prometida que eu conquistei, por pressão. Né? Meu pai mesmo, que está com 90 anos, todo dia ele fala, meu filho, abandona isso. Eu falei, meu pai, eu assisti o senhor negociar, né, o PA Nova Lagoa Rica, pacífico, né? Nós virou amigo do ex-proprietário da fazenda, né? E hoje nós temos medo das pessoas que estão chegando no assentamento, aquelas pessoas de poder aquisitivo. Né? Então, assim, a gente tem esse lado perigoso, né, de conflitos hoje para retomar a terra daquele coitado, assim eu falo, coitado, aquele que não tem uma defesa, não tem nenhum advogado. E vejo que o Vinca também, a própria Cláudia, ela está sofrendo muita pressão de alguns políticos, deputados, né, pressionando. Né? Então, a gente tem um momento difícil em Paracatu. Eu sei que se o INCRA do DF implantar a lei correta, eu tenho hora que eu acho que não consegue, sabe? Porque as coisas no Brasil estão sendo muito desvirtuadas, ninguém está respeitando mais nada, né? E eu vejo que Lagoa Rica, por seu primeiro assentamento, né, eu estou sofrendo isso na pele. Né, de ver a dificuldade nossa de desenvolver o nosso trabalho lá dentro. Porque os órgãos públicos, né, eles tinham de estar apoiando esses assentados. Não querer defender o comprador de lote. Comprador eu aprendi no INCRA, concebidor do INCRA. Comprador é aquele que compra vários lotes. Agora, aquele coitado que deu a casinha dele, indenizou ele ali para ir estar lá com sua família, ele é um ocupante irregular. Uhum. Ele está na passagem. Essa distinção é importante porque a gente que acompanha esse processo de reforma agrária, né, aqui, por exemplo, nós começamos aqui os primeiros assentamentos em Paracatu, em 96, né, Lagoa Rica foi o primeiro assentamento, em 96 que saiu a titulação. Então, nós estamos completando 30 anos, né,
30 anos do primeiro assentamento. Então, quem entrou na Lagoa Rica, quem foi assentado, as pessoas de idade, que já entrou lá acima dos 50 anos, os que não morreram já saíram quase todos, já teve uma sucessão natural, né, das pessoas que saíram. Mas o que ocorre, na verdade, que a gente percebe, né, e você destacou isso aí, é que Paracatu é um município onde a agricultura é extremamente desenvolvida, né, o agronegócio aqui, né, tanto que nós somos o maior produtor de feijão do Brasil, a maior área irrigada contínua da América Latina, e a pressão pela terra, ela é violenta mesmo, de maneira velada, não é escondido, não. Então, você pega um assentamento como o da Nova Lagoa Rica, que está a 20 quilômetros da cidade de Paracatu, que passa o asfalto do lado do assentamento, a pressão para comprar aqueles lotes ali, com certeza, é muito violenta. Você pega assentamentos como 15 de Novembro, Jambeiro, que são áreas de chapada, que chove muito, terra boa, a pressão para tomar aqueles lotes a qualquer custo, a preço de banana, é violenta. Então, eu fico pensando que, quando você destaca se o INCRA resolver cumprir a lei mesmo, e a Cláudia destacou aqui isso muito bem, que mesmo com a titulação, né, a pessoa tem um contrato de concessão de uso. Daqui a pouco vem um título com cláusulas temporárias, porque você vai pegar um título, ainda não é definitivo, só depois de você quitar que vem as cláusulas resolutivas. Ou seja, então num período de 10 anos ainda, mesmo depois que você está com o título, a qualquer hora o órgão, né, o INCRA, o Estado, pode rever aquele título se ele está sendo cumprido as cláusulas que estão ali descritas. E não estando, pode haver a retomada do imóvel, né, daquele bem, para que ele seja dado o destino correto. Então, nós corremos um risco, e você falou aí muito bem, se não tiver uma ação política de apoio aos assentamentos, de pensar na sucessão rural, em pouco tempo, esses assentamentos estão nas mãos de muito pouca gente novamente. Porque vai tudo comprando irregular, porque ninguém tem documento. Ninguém tem documento, você vai comprar terra pública, né? Nós tivemos recentemente uma informação, saiu nos jornais, depois nós fomos pesquisar, era fato, que o INCRA teve que retomar um assentamento inteiro no Pará. As pessoas que estavam ali, dono de um assentamento inteiro, eram 2 ou 3 grileiros que estavam naquela região que comprou e acabou sendo dono de um assentamento inteiro. Quando foi desapropriar, já viu que a terra já era do INCRA. Então foi retomada ao invés de fazer a desapropriação. Se a gente não... Quando fala a gente, as instituições, né, que trabalham com apoio, com organização dos trabalhadores, com o poder público, se não tiver uma ação séria para que tenha desenvolvimento dos assentamentos, nós corremos um risco sério de, em muito poucos anos, essas áreas estar nas mãos de poucas pessoas, né? Então, acho que essa é uma das ações que você estava destacando aqui, que o INCRA precisa fazer e que é uma das funções do sindicato cobrar, não é isso? Cobrar que a regularidade dos assentamentos mantenha. Se sair uma família hoje de agricultores, que seja colocado no lugar dela, naturalmente, outra família de agricultor naquele mesmo lote. Não permitir que, em pouco tempo, um único dono tenha ali 5, 6, 7 parcelas no assentamento. Essa que é a questão que você estava comentando agora há pouco, né? E aí a gente teve essa oportunidade, né? A gente está tendo uma oportunidade única, que nesses últimos 7 anos, né, eu falo contando desde 2017, que a gente perdeu esse contato com o INCRA. Então a gente está retomando isso agora, bem dizer, no final de 2025 para agora 2026. Que a gente tem, por isso que eu acho que é importante os movimentos, né, as autoridades, aproveitar essa oportunidade do INCRA e fazer cumprir mesmo a lei social, né? E aproveitar aqui esse espaço, e que eu sei com certeza que a maioria dos assentados e assentadas vai assistir, que eles estão equivocados com a questão de título. O título, ele é igual você comprar um carro financiado. Se você não pagou, o título não é para dar direito de você vender o lote. Não, para documentar você ter uma garantia ali, né? Não é... Porque eu vejo muita gente pensar, não, eu vou o título para poder vender. E não é assim. Ele é inegociável por 10 anos e você tem de quitar.
E tem um monte, não é só fazer o gel. O pessoal está muito preocupado com o gel. O gel é só o conferimento, se está ok, a medida, tudo ali, o perímetro do assentamento, né? Para iniciar esse processo. Então, eu vejo assim, que é o caminho agora dessas orientações que a gente está tendo através dessa subtendência, de estar informando qual é o papel do assentado. É cumprir seu papel social, de pôr sua terra para produzir. Não ele pôr outra pessoa lá, né? Isso acontece muito, né? Não existe arrendamento nem assentamento, né? Você arrendar meu lote, eu venho morar na cidade, você me paga o arrendamento, aí eu estou arrendando uma coisa pública que eu não paguei e estou ganhando dinheiro. Eu estou vendo que eu não jogo na Mega Sena e estou achando que não precisa mais. Eu, um trabalhador rural, ele não sobra, mesmo que ele tenha uma renda boa, não sobra um salário mínimo mensal para ele, líquido. Como é que eu vou adquirir um lote de R$1 milhão? Então, você quer ser milionário, vai para os assentamentos. É porque hoje... E isso não é um assentado que está pondo preço. É quem está querendo, né? Dá um exemplo aqui rápido. As terras do assentamento estão virando ouro. Igual quem a RPM, agora é Kim Rosa, desapropriia lá, paga a terra que valia 20 mil hectares, paga 50 mil hectares. Então, se você pegar hoje as terras públicas dos assentamentos, elas estão sendo negociadas muito mais caro do que as terras escrituradas, que o cara tem documento. Então, assim, por um outro lado, é muito grave isso, né? Porque o governo vai falar daqui uns dias, eu não vou investir em assentamento. Por quê? Se você pegar a Lagoa Rica com 30 anos, 111 famílias, hoje tem 23 famílias das que iniciou. Será que um programa do governo que não tem nem 30%, será que vale a pena o governo empenhar? E aí você vê várias pessoas, o sonho de ter um pedaço de terra. E gente que tem perfil, que né? tem perfil. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que tem uma... Bom, pode ser uma percepção minha, que eu penso que tem uma falha muito grande do governo federal, que é quem é o pai e a mãe dessa história toda, de não desenvolver um trabalho de comunicação social, não só para os assentados, mas para o povo brasileiro compreender essa questão da reforma agrária, porque somente isso acontecendo dessa maneira é que você vai evitar de correr risco de vida, outros presidentes de sindicato correr risco de vida, porque a sociedade vai ter consciência de como que a coisa funciona, igual você está falando. O PA Nova Lagoa Rica, que tem ali 114 famílias, 111 famílias, tem menos de 30 dentro das normas até o momento, não é que são donos, que esses menos de 30 também não são donos do lote. Eles têm uma permissão, igual o exemplo que você deu aí de comprar um carro. Você compra um carro, o carro é seu, entre aspas, porque depois você tem que, né, usa, a manutenção é por sua conta, mas na hora que você quita o veículo, que o banco onde você financiou te dá o assentamento que isso. Você é dono. Então, assentamento é isso. Agora, eu acho que inclusive, eu ia te perguntar isso que você citou como exemplo aqui, a Lagoa Rica, porque você falou que é de 111 tem 23 originárias. 23 originárias, né, que estão dentro das normas 100%, né? Agora, e quantos assentados tem no Noroeste? Será que também é só 30% no máximo? Então, nós estamos vivendo uma situação muito complicada. E eu lembro muito bem, só tomando um tempinho aqui, 1996 foi quando teve o acampamento lá na beirada do Rio Preto, na MG 188, da Lagoa Rica. Não foi? O primeiro acampamento, o primeiro dia, né? foi... Nós ocupamos o PA Nova Lagoa Rica, que era a Fazenda Lagoa Rica, dia 3 de setembro de 95. Pois é. Então, deixa eu só continuar aqui para te falar. Eu lembro muito bem que teve um dia
que eu cheguei lá de manhã cedo, e aí conversando com um dos acampados lá, o pessoal numa situação muito complicada, aí teve uma acampada que falou comigo, Tonhão, as crianças aqui estão todas com diarreia. Aí eu falei assim, pô, eu como sou da área, eu falei assim, isso é a água do rio que eles estão consumindo direto. Beleza. Aí, na ocasião, Almir era deputado. Não sei se você lembra disso. Aí eu procurei Almir e falei assim, Almir, vamos fazer uma vaquinha? Eu vou montar uma caixa d'água clorada para esse povo ter água, pelo menos, livre de bactéria. Aí, beleza. Ele falou assim, não, Antônio, vamos fazer. Eu desenvolvi um projeto numa caixa d'água lá, com registro. De noite o pessoal escoava aquela água suja do fundo e começamos a colocar cloro na água e tal. Existia depois a caixa. No outro dia tinha uma torneira num nível diferente. Conclusão, uma semana depois, as crianças, sem medicamento, estava tudo belezinha. E, inclusive, foi logo que vocês foram para Lagoa Rica, foi no início de 97, por ali, não foi? 97, 98, foi por ali. Foi, inclusive, Almir, uma das primeiras coisas que ele providenciou foi a questão da água, embora bruta, né? A caixa d'água que tem até hoje lá na Lagoa Rica, que foi fruto do governo de Almir que fez isso. Eu comento que foi o primeiro assentamento sem medo de errar no Brasil que teve uma distribuição de água que funciona. Porque o INCRA sempre furava os poços artesianos e não tirava a área comunitária, não. Quem ia ser privilegiado era só o presidente da associação. Fazia o poço no lote do presidente da associação, fazia um chafariz e todo mundo ia lá buscar água. Como a gente pegou e eu tinha as experiências dos outros assentamentos, né? Aprendi isso muito com o Tarcísio, porque ele já era diretor do Polo, a gente entrou, como diz, barriga verde no sistema, né? Então, a gente vê, Tonhão, na onde que nós chegamos, com todas essas dificuldades. E eu estava comentando com a Cláudia. Você já pensou que o INCRA precisa tomar posição? Você vê o prejuízo de uma venda de lote que dá para o INCRA. Por exemplo, tem lote na Lagoa Rica que já passou 10 donos, 10 Pronaf-A, numa parcela só. Você imaginou que é de dinheiro, que é uma parcela única? O Pronaf-A era única. Agora que o ministro criou o segundo Pronaf-A, que eu discuti com ele para recuperar assentado. Tem tanto programa para recuperar, tanta coisa, porque não tinha mais um crédito, né, que é responsabilidade do Tesouro Nacional. Você vê que foi um crédito subsidiado pelo governo. Você já pensou que o governo deixou aquele lote que entra várias pessoas, o Estado também está perdendo com isso, dando mais recursos, mais crédito inicial, mais crédito fomento, e numa parcela só, parecendo um carro que está atolado e ele não sai do atoleiro. Por que não dá e fazer esse acompanhamento? Eu acho que tem sim, o INCRA tem seus erros, acho que nisso tudo 50% de erro é do INCRA, mas o resto é nosso. E assim, não é todas as lideranças, mas nós temos várias lideranças que hoje estão apoiando esse modelo que está aí. Que tem de vender os lotes mesmo. Apoiando a irregularidade. Isso, de vender 2, 3 lotes para uma pessoa só. Gente, isso não, eu não posso concordar, porque senão eu estou no lugar errado, sabe? E aí eu vejo muita gente que recebe Bolsa Família assentado, criticar esses coitados de R$600. Aí eu que recebi um lote que tem pessoas avaliadas em R$1 milhão. É uma Bolsa Família milionária. Porque ele não pagou essa terra. Eu estou lá há 30 anos, até hoje não paguei R$1 dos meus 40 hectares de terra. Eu sou um cara privilegiado pelo Estado. Eu tenho de dar exemplo. Não adianta eu falar de político se eu estou pegando e vendendo uma coisa pública. Então, nós precisamos ter consciência que nós estamos sendo privilegiados se ser assentado. E aí nós temos de respeitar esse lote, porque aquilo ali alguém pagou e que não fomos nós ainda. Né? E nós vamos pagar quanto? Não sabe quando e vai ser uma mixaria. Então nós temos que dar muito valor nisso, repassar isso para os nossos filhos, que a gente não está fazendo isso. Né? E aí não adianta eu tentar, se a maioria não quer. Então precisa dessa consciência. Mas nós não temos espaço
na mídia para poder as lideranças falar, para poder impedir isso, né? Hoje, infelizmente, você tem 17 vereadores. Você procura um para nos ajudar, para ajudar, debater isso, ajudar. Às vezes, né, eu vi, teve anos atrás, eu não lembro o ano, que fez uma reunião monstruosa dentro da Câmara, né, e teve até que deu 500 CCU. Agora, nós temos o último assentamento, está quase com 20 anos. Você, em empréstimo 2024, você está dando 500 CCU, prova que mais da metade dos assentados foi embora. Substituíram, né? Substituíram. Isso é muito ruim para a reforma agrária, né? E aí, às vezes, as pessoas, por qualquer coisinha, quer desistir do lote e vir para a cidade. Agora, o cara vai vir para a cidade para fazer o quê? Não tem emprego e ele não tem profissão. É melhor ele ficar lá na roça, né? Principalmente Lagoa Rica, que é um lugar privilegiado, 6 quilômetros de estrada de chão. Agora, água, terra, energia, né? Tonhão, deixa eu só voltar no assunto aqui, depois você retoma com você. Nós estamos, para quem chegou agora, está ligando o rádio, nós estamos batendo um papo aqui com o Deusdete Santana, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paracatu, eleito agora no final de dezembro, empossado agora em janeiro, né? E a gente está falando um pouco sobre as ações do sindicato, da questão dos assentamentos, da reforma agrária. Eu queria voltar no assunto, inclusive fazer uma correção aqui, porque a gente está falando aqui muito das vendas, das trocas de lotes, falamos da Lagoa Rica, que tem pouco mais de 20% dos originários, né? Mas a Lagoa Rica, por exemplo, apesar de ter casos como esse de gente que com lote já passou várias, né? Mas tem gente que chegou logo depois, na segunda remessa, e está até hoje também. Então, isso não é uma regra, né? Não é que todos os lotes, ou todos que entraram lá, já saíram 5, 10 vezes, não. Tem um processo natural. O que está errado, na verdade, é esse acúmulo de lotes, né, na mão de uma ou duas pessoas. É o que nós estamos debatendo aqui. Eu acho que um dos pontos que é preciso ficar bem claro aqui, que a regra é um assentado em cada lote, desde que tenha perfil, né? O INCRA estabelece o perfil, a lei estabelece a regra, e se um saiu do lote, a regra que precisa ser cumprida é que o que vai substituir esteja no mesmo perfil do que saiu. Agora, você falou um negócio aí que é importante. A pessoa saiu do lote, está lá 30 anos, um pouco tem gente que lá já está na Lagoa Rica fazer 30 anos. Já envelheceu, não dá conta mais de sair. Nós tivemos um caso recente agora mesmo, de um casal que entrou lá, já entrou depois e saiu com os dois já bem de idade, debilitados, sem condição de ficar no lote. Aí vai entrar uma outra pessoa. Aí que está o problema, porque o lote valorizou. A pessoa, para entrar num lote desse lá, ele tem que dispor de um recurso alto, volumoso. Então, daí que entra o processo que a gente precisa trabalhar com o INCRA, é que o INCRA precisa de entrar no processo de reorganização do lote. Se você hoje, você tem 26 anos que você está lá no seu lote, você precisa sair, você não tem os filhos seus para continuar lá mais no assentamento, desenvolver a propriedade, tem que passar para um terceiro. Qual que vai ser o mecanismo? Qual que vai ser a porta de saída que a gente tem que discutir isso com o INCRA, para retomar o lote e botar uma família que tem perfil lá, sem que ele tenha que desembolsar 500 mil, R$1 milhão para entrar no lote. O sindicato vislumbra isso, porque isso vai ocorrer. Isso, eu sempre, quando eu estava à frente dos movimentos, eu falava assim, assentamento não é cemitério. Cemitério você entra e não sai mais, né? Mas o assentamento não, sempre é possível, por um motivo ou outro, justificável ou não, a pessoa sair como sai de qualquer lugar que ele tiver. Agora, qual que é o mecanismo que a gente precisa pensar para propor para o governo, que vai ser a porta de saída para quem quer sair e a substituição para quem quer entrar? O sindicato tem pensado nisso? Se foi bom você colocar, que é muita coisa a gente... Mas justamente nessa oportunidade dessas 3 semanas, e teve a oportunidade de eu conversar com o Augusto, que é o chefe de divisão, e eu já sabia disso, mas eu tornei a frisar com ele. Tem a porta de saída, que eu acho que é o caminho que a gente propôs para o INCRA. Igual eu, 63 anos, 30 anos na Lagoa Rica. Eu preciso de ir embora, mas não posso ir para debaixo da ponte ou então
ir para o asilo, e o asilo tem né, para ir. Eu preciso ter uma casa para morar. Mas tem essa porta de saída que o INCRA pode indenizar. Ele tem 180 dias para indenizar. Você contrata um engenheiro, ele vai lá e faz o levantamento de todas as benfeitorias que está lá. A terra nua é do INCRA, mas toda a estrutura construída nesses 30 anos que eu estou lá, ela é minha. O INCRA me indeniza, coloca um outro lá e ele assume essa indenização para o INCRA, que a terra continua do INCRA. Por isso que até o MST ele tem essa cabeça, que a terra tem de ser concessão de uso. Nunca dá título para ter sequência. O cara usou, o INCRA paga, tira, porque ele, por um modo de doença ou qualquer jeito, é isso que é a regra, na verdade, da reforma agrária. Mas nós pulou toda essa etapa, porque a gente não preocupou, nós preocupou só de colocar o povo. Mas como que essa pessoa envelhece, como ele vai sair? Porque a terra continua sendo do INCRA. Né? Filho não é herdeiro. Enquanto a terra não for titulada, um exemplo, o povo tem lá 5 filhos. O lote vai só para um. Aquele filho que mostra interesse. Não vai por si. O INCRA não vai fazer uma divisão lá de 5 parcelas. Não vai distribuir o lote entre as famílias. Não vai. Né? Então, o processo de assentamento ele é muito complexo. Você precisa entender. E, às vezes, as pessoas que chegam, isso aqui não serve para quem é aquele ocupante irregular que está com a parcela sozinho, que está lá com a família dele. Eu tenho exemplo de várias pessoas lá dentro da Lagoa Rica que ele veio e melhorou a parcela, melhorou a vida dele. Né? Tem várias. Sempre eu falo lá da Maria do Requeijão. A pessoa foi para lá, pegou a casa que tinha, não tinha nada. Hoje ela não quer nenhum Pronaf. Ela desenvolveu dentro, junto com seu marido, e outras pessoas. Então, eu acho que a reforma agrária, nós precisamos da terra. E essa terra o governo deu. Então, terra, assim, o Silvino Pesquet sempre falava, terra é um patrimônio que você só compra, você não vende. Né? Então, eu acho que é essa cabeça que o assentado precisa ter. E eu não estou aqui contra a pessoa que foi para o assentamento depois, mas aquele que foi e assumiu o papel de ser assentado. Não pode eu ter 3, 4, 5 lotes e coloco lá as pessoas para assumir, né? Ou eu fracionar meu lote. Igual tem alguns lotes fracionados. Fazer chácara, né? Não dá mais. Isso aí não é o papel da reforma agrária. Bom, nós estamos já caminhando aqui para a etapa final do nosso programa, e nós estamos conversando com o Deusdete Santana, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Queria saber, Deusdete, qual que são as metas para essa nova direção? Vocês estão começando agora uma nova diretoria, um novo ano. Já tem algum planejamento, além das ações que você já vinha desenvolvendo? O sindicato pensa em atuar em outras áreas para atender os trabalhadores? A gente tem uma demanda muito grande, mas a gente tem de ser com o pé no chão. Com essa confusão que está os assentamentos, nós precisamos primeiro organizar a casa, porque tem várias famílias, tem vários acampamentos já aqui em Paracatu, né? Pessoas que querem desapropriação, comprar o INCRA, comprar a terra, outros por crédito fundiário. Hoje mesmo teve lá no sindicato famílias interessadas, sonhando em ter um pedaço de terra, mas nós não podemos também criar expectativa na cabeça das pessoas que esses 12 assentamentos precisam primeiro ser resolvido esses problemas, tanto ocupacional, tanto da questão de regularização, do título, né? Então, o nosso foco hoje, isso a gente teve uma reunião ontem com a diretoria, com o principal nosso objetivo resolver o problema desses 12 assentamentos. Para pensar lá para o meio do ano, né, aquela questão que a gente tem das demandas dos créditos, né, fundiário, de construir, né, dar mais apoio também esse assalariado, né, isso a gente já está buscando, tanto que agora a gente fechou com as empresas que a contratação vai ser lá, né, eles vão divulgar, no caso a Valor, um exemplo, o cara pegar e ir de coletivo ou pagar um carro. Não, a empresa vem até o sindicato,
faz todo o trabalho, né? Isso a gente já está fazendo tanto com a DVPA, que vai começar a semana que vem já, fazer essa integração, vai contratar mais pessoas, né? Então, a gente tem muita coisa, né? E no decorrer das coisas a gente vai melhorar, né? Tem a ideia que a gente precisa ter um apoio, um ponto de referência para os trabalhadores, né? Até isso eu já conversei com a Tarcílio, né? Da gente fortalecer também essa questão da produção, né, que nós já temos um instrumento de comercialização, que é a Copefam, né, organizar isso, que não adianta também a gente produzir e não vender, porque senão aí você entra em frutação, você vende, você produz, mas não vende. Então, nós precisamos organizar, né? Outra coisa que destacar, que no governo anterior a gente conseguiu um espaço nobre de comercialização, que é o galpão da feira ali, que, para mim, perdeu o rumo, porque hoje tem mais o atravessador lá dentro do que. É um espaço público, né, que o município criou. Louvável, foi um grande ganho, né, um espaço nobre dentro da cidade, que precisa ser revisto isso aí. Porque não adianta ser um galpão, lá uma feira do produtor rural, e você conta lá 80% não é produtor rural que está lá. Então, aí, como é que você investe na agricultura, você incentiva esse produtor, mas vai vender para quem? Né? Todo mundo busca em Brasília o hortifruti granjeiro e nós com esse potencial grande aqui. Então, precisa de rever isso, a gente precisa buscar isso junto com as autoridades, de requerer retomar esse espaço. Eu acho que o político inteligente, ele faz isso. Né? Não adianta nós fazer uma grande propaganda, mas quando você vai ver a realidade do homem do campo, ele está à mercê da sorte. Né? Hoje você vê que os tiradores de leite estão vendendo suas vacas e ficando sem a vaca e com a dívida. Porque não tem como você viver hoje do leite. O pequeno, não. Então, essas grandes ações, junto com a Copefam, né, o sindicato, né, nós temos a central das associações para organizar essas associações, né, que a gente está tentando fazer isso, de incentivar essa produção. Deusdete, o tempo nosso está meio escasso aqui, mas eu estava querendo comentar com você rapidamente, já que você falou sobre espaço de comercialização, que é de fundamental importância. O espaço de comercialização é o básico dessa história toda, porque não adianta você criar 200 galinhas poedeiras lá na sua propriedade e não saber o que faz com os ovos. Não adianta você ter lá 50 caixas para produção de mel e não ter o que fazer com esse mel. Então é o seguinte, vocês têm um espaço aqui que está praticamente abandonado por causa de imbróglio aí, que é o galpão do produtor, que é dinheiro público investido ali. Ali o município não investiu nada do bolso dele. A Votorantim deu terreno e o governo federal, na época, Fundação Banco Brasil, financiou aquilo lá. E vocês não têm direito a esse espaço para comercializar isso, né? Então, isso também tem que ser revisto. Eu espero que vocês consigam, né, ter o seu espaço fundamental, porque aquilo ali pega 2 rodovias de um trânsito, né, intenso. Centenas de clientes passando ali todos os dias com potencial. Todos os dias, aquilo ali funcionando, o pessoal da agricultura familiar e os assentados não vão dar conta de produzir produto para colocar ali dentro, não. Não funciona, né? Não vai dar conta. Então, eu espero que vocês consigam revitalizar esse espaço e assumir o que é seus de direito. É isso? Então, toda vez que me lembro disso, eu fico muito nervoso. Porque você perder conquistas e direito adquirido. Né? O galpão, essa é uma história de 20 e tantos anos, né? Um lugar nobre. É justamente isso que a gente precisa ter cuidado. Né? As pessoas, quando vai para o assentamento, eu falo assim, você precisa conhecer a história, como que nós adquiriu. Tomar um espaço da agricultura familiar daquele, primeiro você tem que saber como é que surgiu a origem. Por que foi criado aquele galpão ali do produtor? Num espaço nobre, né, de comercialização. Todos os lugares desenvolvidos que você vai, tem um ponto de comercialização na beira das BR. Perder aquilo ali, tirar
é a mesma coisa de você tirar a comida da boca de uma criança. É uma covardia, né? É uma covardia. Eu acho que a sociedade de Paracatu precisa ver, porque às vezes é muito fácil você bater no assentado, né? Muita gente que fala assim, sem terra. Não, nós é umas pessoas com terra que tá lá para sobreviver, para lutar, mas você hoje não vive só de comer. Você precisa ter, os filhos precisam de ter um celular bom, porque ele é cidadão, ele precisa disso, uma boa escola. Mas como é que você vai garantir esse filho lá na roça se o pai não tem um espaço de vender seu produto? Criou o galpão da feira, não é mais nosso. E aquele galpão foi criado de uma maneira tão grandiosa que até a construção retrata a questão histórica de Paracatu. Então, pensando no turismo, nessa coiseira toda, né? Então, eu acho que assim, e até porque eu falo aquilo que eu penso. Eu acho que o político inteligente, ele repensava e falava, ó, aquilo ali tem que voltar para a mão dos donos verdadeiros, né? Porque senão vira o descobrimento do Brasil. Você toma aquilo de origem do povo e a origem do povo, né? Aquele galpão ali é a mesma coisa dos quilombolas, sabe? É uma coisa histórica de Paracatu, é a cara da agricultura familiar. Né? Eu acho que a gente, como instituição, eu acho que o povo precisa, por isso que é a importância desse assentado, novo assentado, ele precisa conhecer a história e ele ir lá para dentro e ajudar a lutar por isso. Não lutar só para a parcela dele. Porque assentamento é uma corrente, uma engrenagem. Se quebrar um dente, não roda. Né? Nós temos uma única escritura, um K único, um ITR único. Então, assim, às vezes eu adquiro lote sem nenhum conhecimento, eu acho que eu fui ali para uma terra individual. Não, ali é um processo coletivo. Né? E eu acho que esse ano de 2025, eu acho que nós temos várias vitórias. E espero que esse ano de 2026 seja melhor para nós. Né? Eu acho que é uma oportunidade, Tony, eu acho que, mais uma vez, agradecer esse espaço que nós estamos tendo, né? Muito inteligente da sua parte, né, o Tarcílio, de construir esse espaço, né, da mídia e que nós vamos ser ouvidos no território nacional e fora, né, para o povo ver que a gente quer sim a terra. Nós pegamos a terra sim para sobreviver, não para negociar essa terra. E isso precisa o assentado que está lá, não é porque ele veio depois, mas eu acho que ele tem de ajudar. Ó, eu vim para cá e tem exemplo de pessoas lá na Lagoa Rica que eles viu o resultado da importância da reforma agrária. E também levar um alimento de primeira qualidade para a mesa do cidadão. Isso. E essa é a função. A função principalmente da reforma agrária é exatamente essa. Gerar renda e alimentos. Né? É isso aí. Deusdete, é o seguinte, queria te agradecer muito por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu tô, desde o dia que a Cláudia Farinha esteve aqui, mais uma vez eu aprendo um pouco mais a respeito da questão da luta suas aí da reforma agrária e da agricultura familiar, né? E eu quero aqui, além de agradecer você, parabenizar o seu trabalho no sindicato, a turma nova que entrou, e que o pessoal pegue no chifre do boi mesmo, que isso é importante, né? E agradecer aqui a Rádio Eldorado FM, o Movimento Verde, a Coperfan, né, a VIP Studio, o próprio Movimento Verde que está aqui apoiando também. Agradecer o pessoal da diretoria da Rádio Eldorado FM e dizer para todos que todos os sábados, 9 horas da manhã, às vezes dá um probleminha ou outro, igual deu essa semana na rádio, mas depois a gente deu um jeito de repassar o programa passado lá. Mas nós estamos aí todos os sábados, né, tentando levar um pouco de conforto para as pessoas, né, pelo menos do coração, né, porque não tem oportunidade, é igual você está falando aí, e isso pode ser útil para todos, não é isso? Muito obrigado a você, Otacílio. Deixar aqui, Deusdete, suas considerações finais, seu agradecimento. Antônio, nós vamos voltar aqui, e a Cláudia vai voltar aqui, sim, esse ano, está retomando os trabalhos agora em fevereiro, né, a gente está já conversando, hoje mesmo já conversei lá com o Augusto, que é o chefe de divisão, né, vai retomar o trabalho, a gente vai vamos fazer, falta 7 assentamentos para o INCA fazer essa vistoria,
e vamos fazer esse trabalho e vamos trazer aqui. Eu tenho, assim, estou pensando positivo, que nós não vamos resolver 100%, mas uns 50% nós vamos conquistar de volta e provar para a sociedade de Paracatu que a reforma agrária é viável para aquele que não tem acesso à terra. Beleza. E o espaço nosso vai estar sempre aberto, assim que você precisar e tiver novidades, né, Otávio? Isso aí. Nós estamos aí. Agradecendo aí a sua audiência, a sua paciência de nos ouvir aqui durante 1 hora e tanto, e contamos com você no próximo sábado, se Deus quiser. Um abraço e fiquem com Deus. Grande abraço, até breve. Arara é um arco-íris, rara cor azul, anil. Ara aos ventos com seu verde folha, acende as matas com seu vermelho febril. A arara que poderia ser o símbolo do Brasil. Cor de ouro, cor de mel e cor de cobre, nobre aquarela sob uma tela, pátria das cores mil. Arara vem, arara vai, arara tem todo o direito de voar.